Parágrafo 132. Além das várias ações indispensáveis, os Estados não podem incrementar por conta própria soluções adequadas, porque as consequências das opções de cada um recaem inevitavelmente sobre toda a comunidade internacional. Assim, as respostas só poderão ser fruto de um trabalho comum, gerando uma legislação global para as migrações. Em todo caso, há necessidade de estabelecer projetos de médio e longo prazo que ultrapassem a resposta de emergência. Deveriam ajudar realmente a integração dos migrantes nos países de acolhimento e, ao mesmo tempo, favorecer o desenvolvimento dos países de origem com políticas solidárias, mas sem condicionar as ajudas a estratégias e práticas ideologicamente alheias ou contrárias às culturas dos povos a que se destinam. Os dons recíprocos. Parágrafo 133. A chegada de pessoas diferentes, que provêm de um contexto vital e cultural distinto, transforma-se num dom, porque as histórias dos migrantes são histórias também de encontro entre pessoas e entre culturas. Para as comunidades e as sociedades de chegada, são uma oportunidade de enriquecimento e desenvolvimento humano integral para todos. Por isso, peço que, especialmente aos jovens, que não caiam nas redes de quem os quer contrapor a outros jovens que chegam aos seus países, fazendo-os ver como sujeitos perigosos e como se não tivessem a mesma dignidade inalienável de todo ser humano. Parágrafo 134. Entretanto, quando se acolhe com todo o coração a pessoa diferente, permite-se-lhe continuar a ser ela própria, ao mesmo tempo que se lhe dá a possibilidade de um novo desenvolvimento. As várias culturas, cuja riqueza se foi criando ao longo dos séculos, devem ser salvaguardadas para que o mundo não fique mais pobre. Isso, porém, sem deixar de as estimular a que permitam surgir de si mesmas algo de novo no encontro com outras realidades. Não se pode ignorar o risco de acabarem vítimas de uma esclerose cultural. Para isso, precisamos de comunicar, descobrir as riquezas de cada um, valorizar aquilo que nos une e olhar as diferenças como possibilidades de crescimento no respeito por todos. Torna-se necessário um diálogo paciente e confiante para que as pessoas, as famílias e as comunidades possam transmitir os valores da própria cultura e acolher o bem proveniente das experiências alheias. Parágrafo 135. Retomo aqui um exemplo que dei há tempos. A cultura dos latinos é um fermento de valores e possibilidades que pode fazer muito bem aos Estados Unidos. Uma intensa imigração acaba sempre por marcar e transformar a cultura de um lugar. Na Argentina, a forte imigração italiana marcou a cultura da sociedade. E no estilo cultural de Buenos Aires, é muito visível a presença de aproximadamente 200 mil judeus. Se forem ajudados a integrar-se, os imigrantes são uma bênção, uma riqueza, um novo dom, que convida a sociedade a crescer. Parágrafo 136. Numa perspectiva mais ampla, eu e o grande imã Ahmad al-Tayeb lembramos que o relacionamento entre Ocidente e Oriente é uma necessidade mútua, indiscutível, que não pode ser comutada nem
transcurada, para que ambos se possam enriquecer mutuamente com a civilização do outro, através da troca e do diálogo das culturas. O Ocidente poderia encontrar na civilização do Oriente remédios para algumas de suas doenças espirituais e religiosas causadas pelo domínio do materialismo. E o Oriente poderia encontrar na civilização do Ocidente tantos elementos que o podem ajudar a salvar-se da fragilidade, da divisão, do conflito e do declínio científico, técnico, cultural. É importante prestar atenção às diferenças religiosas, culturais, históricas, que são uma componente essencial na formação da personalidade, da cultura, da civilização oriental. E é importante consolidar os direitos humanos gerais e comuns, para ajudar a garantir uma vida digna para todos os homens no Oriente e no Ocidente, evitando o uso da política de duas medidas. O intercâmbio fecundo. Parágrafo 137. Na realidade, a ajuda mútua entre países acaba por beneficiar a todos. Um país que progride com base no seu substrato cultural original é um tesouro para toda a humanidade. Precisamos de fazer crescer a consciência de que, hoje, ou nos salvamos todos ou não se salva ninguém. A pobreza, a degradação, os sofrimentos de um lugar da Terra são um silencioso terreno fértil de problemas que finalmente afetarão todo o planeta. Se nos preocupa o desaparecimento de algumas espécies, deveria afligir-nos o pensamento de que em qualquer lugar possam existir pessoas e povos que não se desenvolvem nem ao seu potencial, sua beleza, por causa da pobreza ou de outros limites estruturais. É que isso acaba por nos empobrecer a todos. Parágrafo 138. Se isso foi sempre verdade, hoje a certeza é maior do que nunca, devido à realidade de um mundo tão interconectado pela globalização. Precisamos de um ordenamento jurídico, político, econômico mundial que incremente e guie a colaboração internacional para o desenvolvimento solidário de todos os povos. Isso redundará em benefício de todo o planeta, porque a ajuda ao desenvolvimento dos países pobres trará a criação de riqueza para todos. Do ponto de vista do desenvolvimento integral, isso pressupõe que se conceda também às nações mais pobres uma voz eficaz nas decisões comuns e procure incentivar o acesso ao mercado internacional dos países marcados pela pobreza e pelo subdesenvolvimento. Conteúdo. 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 Conteúdo.